trazer um outro destaque antes de passar para o Bruno Musa. Tem uma outra informação que eu quero trazer para o Bruno também analisar. Os mais de 65 milhões de reais pagos pelo Banco Master a políticos e outras autoridades e ex-autoridades são considerados atípicos. Essa foi uma revelação trazida pelo jornal O Globo. A reportagem conversou com vários executivos ligados aos bancos, que afirmaram que os valores recebidos por eles para a prestação de serviços e consultorias estão muito acima do que é praticado pelo mercado. Dados da Receita Federal mostram que nomes como o do ex-presidente Michel Temer, Henrique Meirelles, ex-ministro, Guido Mantega também, que foi ministro das gestões do PT, Ricardo Lewandowski, o ministro da Justiça, da atual administração, saiu há pouco, Ronaldo Bento, ACM Neto, Fábio Weingarten, Antônio Rueda receberam milhões de reais de Worcaro entre os anos de 2023 e 2025. Deixa eu passar para o Bruno Musa. Bruno, se você quiser rapidamente resvalar na pauta que trata da questão que envolve a Procuradoria-Geral da República, mas queria que você discorresse a respeito dessa prática, de muitas empresas que contratam figuras influentes, muitos que já passaram pela administração pública, pagam um valor alto, vultuoso, para a prestação de serviços de relacionamento, principalmente. Pode ser para uma palestra? Pode. Mas também pode ser que aquela pessoa abra janelas de oportunidades, ou conecte aquela empresa a figuras importantes da administração pública. Uma atuação de lobby mesmo. Só que como não há a atividade legalizada no Brasil, muitos vendem esse serviço como sendo de assessoria, consultoria, alguma coisa do tipo. E aí o Globo foi verificar com vários bancos, várias empresas, quanto esses grupos pagam para serviços parecidos. E aí chegou a informação de que os valores pagos pelo Master estão muito acima do mercado. Isso sinaliza para algo de ilegal, de irregular, Musa? Veja, se fosse esse o único caso isolado, ele já acenderia uma luz amarela de vamos analisar o que está acontecendo. Por que é que você paga tão mais caro por um determinado serviço se você tem um concorrente com a mesma qualidade, ou muitas vezes até melhor, por preços inferiores? É a livre prática da oferta e demanda, como todos nós fazemos aqui intuitivamente ao longo dos nossos dias, seja em âmbito familiar, profissional, onde quer que seja. Em qualquer relação do dia a dia, a gente faz esse tipo de decisão. Portanto, se fosse uma empresa normal, sem nenhum tipo de problema, já deveria acender a luz amarela. Será que há algum tipo de conluio, algum tipo de relação mais profunda, resultando nesse pagamento acima da média? Valeria o estudo, mas não que isso caracterizasse algum tipo de coisa ilegal, olhando isso isoladamente. Ao se tratar do Master, mostrando todos os nomes envolvidos e quem foram esses contratados por essas eventuais consultorias, aí eu diria que acende muito mais. Se a luz amarela já acende a luz vermelha. São valores muito acima do mercado, pessoas que não necessariamente têm o dia a dia ou o conhecimento profundo e técnico para aquela consultoria que estaria sendo contratada. Portanto, tudo isso já mostra que, vamos analisar, ainda mais se tratando, como eu falei, do Banco Master, que já há indícios claros de pagamentos e de compras de pessoas influentes em toda a esfera pública. Estamos falando de pessoas que nós mencionamos aqui, Guido Mantega, Michel Temer, Lewandowski, pessoas de influência dentro da máquina pública, que não necessariamente têm a prestação de serviço que demandaria o serviço por parte de empresas privadas com valores tão acima da média. Não tem sentido nenhum. Então fica claro que sim, parece ser mais uma das práticas que o Master usou ao longo desses últimos anos, com nomes de pessoas influentes próximas ao poder, que poderia facilitar com que o Worcaro transitasse dentro de Brasília e conseguisse ali tudo aquilo que ele gostaria. Vale lembrar de um contrato que nós mencionamos de 129 milhões de reais aqui, que está amplamente difundido na mídia, que ele já foi tido como muito mais caro
do que se o Vorcar ou qualquer outra entidade privada tivesse contratado o escritório mais caro do mundo, que fica em Nova York, nos Estados Unidos, de advocacia. E também já foi mostrado por outros meios de comunicação que o serviço prestado por esse contrato de 129 milhões teve, por exemplo, copiar e colar imagens de internet disponível no Google. Então, a somatória de tudo isso passou ir longe da luz amarela. A luz vermelha está acesa e piscando. Pois é, não, interessante a análise do Bruno. Deixa eu passar para o Cristiano Beraldo, sempre reforçando para a nossa audiência que essas informações foram destacadas, trazidas pelo jornal O Globo, né? A reportagem que fez esse comparativo, e o fato do Banco Master ter contratado essas figuras não quer dizer que esse contrato tem alguma coisa de errado. O que traz a reportagem é que no mercado outros bancos ou outras empresas também contratam figuras desse tipo e pagam cachês ou valores abaixo daqueles que foram pagos pelo Banco Master. Você, Cristiano Beraldo, quais aspectos dessa notícia nós precisamos nos atentar? Então, vamos lá. Primeiro, o grande problema está no fato de que a atividade de lobby no Brasil ela não é regulamentada, ela não pode ser exercida com transparência, e aí ficam criando, porque o lobby existe. Em qualquer lugar que você tenha o interesse privado, o interesse público, a estrutura da administração pública, você vai ter gente que sabe em qual porta bater para apresentar um determinado serviço, solicitar uma determinada autorização, expor um determinado projeto. Isso é da natureza do mundo capitalista, não tem nada de errado nisso. Mas o Brasil não regulamenta porque é do interesse também dos próprios políticos se aposentarem da política e ficar prestando esse tipo de serviço, ou então ter ali, como acontece no caso dos advogados, né, que tem os escritórios de advogado, que tem o parente do ministro, do juiz, do desembargador, a mesma coisa. O político importante que está exercendo um cargo de poder, ele tem lá o seu filho, o seu primo, o seu sobrinho, a sua irmã, o seu pai, a sua mãe, que trabalham numa determinada empresa de consultoria, e aí ele vai ali ajudando o familiar a navegar pela estrutura pública. Então, Caniato, a gente tem este problema. Agora, quando nós observamos uma empresa em crise, como era o caso do Master, essas goelas ficam muito largas. Então, eles vão querer mais dinheiro para prestar algum tipo de serviço para essa empresa que está em desespero. O problema é quando a empresa paga para essa consultoria, na verdade, para que a consultoria, então, alimente as figuras públicas que têm algum tipo de serviço a prestar ao utilizarem os seus cargos para favorecer o Banco Master. Aí é o crime. Então, o crime não é cobrar mais caro. O crime é você pagar a mais para que a empresa repasse para algum político de forma direta ou indireta. E terá que ser profundamente investigado para entender de que forma o Master foi beneficiado. Eu vou citar um caso aqui, Caniato, que me dá enjoo, mas o Guido Mantega cobrava R$1 milhão do Banco Master. O Guido Mantega ter conseguido uma reunião para o Daniel Vorcaro com o presidente da República é um crime em si? Não é. A reunião em si não é um crime. Ela é imoral, ela estava fora da agenda, tem um cheiro ali muito ruim que sai do Palácio do Planalto, isso tudo a gente concorda. Agora, o crime está no fato, ou estaria no fato, do Guido Mantega receber esse R$1 milhão, consegue a reunião, depois o Banco Central toma uma medida que favorece o Master. Ou o Guido Mantega pega esse dinheiro e repassa para alguém ligado a alguma dessas estruturas do Banco Central ou do próprio Ministério da Economia, enfim. Então isso tem que ser investigado com calma para a gente entender. Não é só olhar e ver que está tudo muito estranho, mas a gente precisa entender quem de fato recebeu dinheiro para agir de forma criminosa a favor do Banco Master. São bons exercícios que devemos fazer. Deixa eu passar para o Mota, só para a gente fechar
essa discussão as informações que vieram à tona, né, os cachês ou os contratos firmados entre Banco Master e figuras que passaram pela administração pública, ex-ministro, ex-presidente da República, várias pessoas influentes que de alguma maneira prestaram serviços de consultoria e assessoria, né, atuando ali como lobistas, né, abrindo portas e conectando o Banco Master a outras figuras importantes na administração pública. Você, Mota, quando coloca em perspectiva os valores pagos muito acima do mercado, isso por si só não aponta para o cometimento de crime, mas deixa uma pulga atrás da orelha, sempre, né? É uma situação complicadíssima, Canhato. Esse banqueiro fez uma jogada de master mesmo. Ele criou uma constelação de relacionamentos com políticos e personalidades, envolvendo muito dinheiro e envolvendo, em alguns casos, a contratação de serviços legais. Então, imagina que você tem uma empresa perfeitamente legal, uma empresa, um escritório de advocacia, uma empresa de contabilidade ou de comunicação, bate na sua porta um banqueiro cheio do dinheiro, querendo contratar os seus serviços. Você, que está fazendo uma atividade absolutamente legal, você aceita o contrato, presta o serviço, recebe o dinheiro do banqueiro. Passa algum tempo e esse banqueiro está no meio do maior escândalo financeiro da história do Brasil. E o seu nome está lá, junto com inúmeras outras pessoas, algumas das quais se suspeita que receberam esse pagamento para prestar favores ilícitos. Então essa foi a jogada do banqueiro. Ele colocou no mesmo saco situações que chamam a atenção e provavelmente tem alguma coisa por trás, com outras que podem ser absolutamente normais. E com isso ele cria uma confusão que aumenta em muito a chance da investigação não dar em nada. Pois é, a gente vai seguir acompanhando qualquer outra novidade ou informação, dado, valor referente às investigações do Banco Master, nós traremos e analisaremos aqui em Os Pingos nos Is.